Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores vereadores da Câmara Municipal, cumprimentar os colaboradores do município que aqui estão presentes e também o público que está presencialmente na Câmara Municipal e através de casa que nos acompanha através da emissão desta reunião de Câmara. Damos então início à reunião de Câmara ordinária do dia 16 de novembro. Estando todos presentes, passava ao período de antes da ordem do dia. Como é habitual e havendo público presente aqui na Câmara Municipal, perguntava se queriam colocar alguma questão neste momento à Câmara Municipal. Muito bem. Não havendo questões por parte do público, passava ao período de agenda e tenho a informar a Câmara Municipal que no passado dia 3 de novembro estive em reunião com o Presidente da CCDR Alentejo a fazer um ponto de situação sobre o Portugal 2020 e a aplicação dos fundos comunitários no Concelho de Vendas Novas e também já numa ótica de perspectivar o próximo quadro comunitário, bem como os avisos do PRR que já foram abrindo. No dia 4 de novembro estive em representação do município no Conselho Intermunicipal da CIMAC, onde Vendas Novas acabou por, de entre os 14 presidentes de Câmara, receber o voto de confiança e a eleição para a presidência desta comunidade intermunicipal que representa os 14 municípios do distrito de Évora e que dá corpo e dá voz às populações do Alentejo Central num período de 16 meses que vai funcionar de forma rotativa e, portanto, em acordo com as restantes forças políticas, fomos, de alguma forma, conseguimos chegar a um acordo para uma presidência rotativa de 16 meses cada uma das forças, portanto, primeiro o PS e depois o PCP e, por último, o PSD. No dia 5 de novembro estive presente na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Casa do Benfica de Vendas Novas, onde foi, no fundo, reconduzido o atual presidente e onde tomaram posse um conjunto de vendasnovenses que têm vindo a servir aquela casa ao longo dos últimos anos, mas também um conjunto de pessoas novas que incorporam agora os órgãos desta associação do nosso concelho. No dia 9 estivemos todos, com exceção do vereador Tiago, no arranque do ano letivo da Academia Sénior, no auditório municipal, naquele que é um projeto particularmente importante para o envelhecimento ativo no Concelho de Vendas Novas e onde, de alguma forma, foi dada a informação genérica do funcionamento do ano letivo a todos os alunos da nossa Academia, que funciona no nosso Concelho desde 2008, portanto já tem muitos anos de funcionamento, estando sediado agora na Câmara Municipal desde 2018, se não me engano. No dia 12 de novembro recebi aqui na Câmara o novo comandante do Regimento de Artilharia número 5, que veio apresentar cumprimentos, bem como já também com uma agenda de trabalho de assuntos de relevância comum entre a Câmara e o Regimento de Artilharia e, obviamente, é sempre importante para Vendas Novas quando, de alguma forma, há uma nova personalidade a dar, portanto, missão numa das instituições mais relevantes naquilo que é o ADN do nosso Concelho, no caso, o Regimento de Artilharia, e foi um momento, de facto, bastante enriquecedor, com um comandante que apresentou claramente um conjunto de grandes mais-valias e com um currículo já vasto naquilo que é o seu percurso militar, mas também na ligação à arma de artilharia. Por último, tenho a informar que dia 13 de novembro participei num agosto da Associação de Moradores de Bombel, a convite daquela associação. Passava a palavra ao Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e o público lá em casa. Relativamente à agenda, dia 3 de novembro participei na apresentação do transporte a pedido nas Pissarras e no mesmo dia na discussão pública do projeto de requalificação do Centro Tradicional de Vendas Novas. Na sexta-feira, dia 5 de novembro, participei na escola, na sede do agrupamento de escolas, a antiga C+S, ao simulacro A Terra Treme, com a participação do Comando Distrital da Proteção Civil, dos Bombeiros, da GNR e de outras entidades competentes no assunto. E no mesmo dia participei na tomada de posse do novo comandante do Regimento de Artilharia 5, o Coronel Cardoso. Dia 6 de novembro, sábado, participei no 12º aniversário do Coral Notas Livres, na Afeiteira. Dia 9,
na abertura do ano letivo da Academia Sénior no Auditório Municipal, tal como alguns dos presentes vereadores. No dia 11 participei em Estremoz com os serviços na plataforma territorial Supraconselhia do Alentejo Central, onde debruçámos os temas referentes às competências que vão ser passadas para os municípios no âmbito da ação social, com a participação também do Secretário de Estado da Descentralização e das autarquias locais. Dia 12 de novembro participei na recepção aqui na Câmara Municipal do novo comandante do Regimento de Artilharia 5 e fomos à Herdade da Ajuda e à ODS no Parque Industrial para entregar uns livros produzidos pela Associação de Municípios Produtores de Vinhos, do qual Vendas Novas faz parte. E dia 15 de novembro, embora tenha sido uma reunião de trabalho, mas visitámos os bairros municipais, todos onde existem habitação municipal, e reunimos posteriormente no âmbito da estratégia local de habitação que estamos a preparar. Muito obrigado. Passava a palavra ao vereador Ricardo. Muito obrigado. Começo por saudar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e os restantes vereadores, os colaboradores do município aqui presentes e público presente e quem nos assiste a partir de casa. Nestas últimas 2 semanas, em termos de representação, estive presente na sessão de abertura do ano letivo da Academia Sénior de Vendas Novas no dia 9 de novembro deste mês. Muito obrigado, vereador Ricardo. Passava a palavra ao vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Vice-Presidente e os restantes vereadores, trabalhadores do município, público presente e público que nos assiste a partir de casa. Em termos de agenda, estive no dia 3 de novembro, participei do público na consulta pública do projeto de qualificação de centro tradicional promovido pelo Executivo Municipal e no dia 9 de novembro estive na sessão de abertura do ano letivo da Academia Sénior de Vendas Novas no Auditório Municipal. Muito obrigado, vereador Luís. Passava a palavra ao vereador Tiago. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhor Presidente, ao público, aqui e em casa, aos trabalhadores do município. Não tenho nada a declarar. Obrigado. Ora, muito obrigado a todos. Encerrado que está o ponto de agenda, pergunto se no período antes da ordem do dia mais alguém quer usar da palavra. Vereador Tiago, vereador Ricardo, penso que... Vereador Tiago. Muito obrigado. Tivemos hoje até a ocasião, sinceramente, pronto, é uma coisa difícil. Em nome da CDU, queria manifestar o nosso pesar pelo falecimento do trabalhador da autarquia Mário Belmonte, cujo o funeral foi ontem. Para além de ser um trabalhador da autarquia, era um ativista da CDU, um militante de um dos partidos que compõe a CDU, do Partido Comunista Português, e uma pessoa com um envolvimento ativo na vida social do nosso concelho e no associativismo. E em nome da CDU queríamos manifestar o nosso pesar e enviar à família os sentimentos por este falecimento. E disso. Muito obrigado, vereador Tiago. Penso que é um sentimento extensível a todos os elementos desta Câmara Municipal, bem como aos muitos colegas que durante muitos anos trabalharam com o Mário e que, de alguma forma, hoje se sentem todos um pouco mais pobres com a sua perda. E, portanto, fica aqui um voto coletivo, ainda que não votado, mas um voto coletivo com um sentimento comum de perda em, tanto, memória deste nosso trabalhador, e propunha, se ninguém se opuser, a 1 minuto do nosso silêncio, também a memória dos muitos anos que trabalhou nesta casa, tanto ao serviço da Câmara Municipal, mas sobretudo de Vendas Novas.
Continuando a nossa ordem de trabalhos, passava a palavra ao vereador Ricardo, que tinha também solicitado, julgo eu. Muito obrigado. Aqui há algumas questões relacionadas com segurança rodoviária. Fomos informados recentemente por moradores da Rua Miguel Bombarda, portanto a rua que desce aqui do centro da cidade, no sentido da rotunda, conhecida como a rotunda da GNR, em curva, de que nos últimos meses tem acontecido uma sucessão de acidentes, alguns dos quais perigosos para quem conduz e também para quem transita a pé, portanto para os peões. Tratando-se de uma situação recorrente e que julgamos ser do conhecimento também do município, gostaríamos de questionar se até ao momento já foi feito algum tipo de diligências sobre este assunto junto das infraestruturas de Portugal, não é um assunto recente, não é só destes últimos meses, e em caso afirmativo, quais e quando é que foram essas diligências. Em segundo lugar, também relacionada com a questão de segurança rodoviária, fazer aqui um alerta relativamente à falta de visibilidade na inversão de marcha no Largo Serpa Pinto para a rua também Miguel Bombarda, portanto ali em frente ao Milênio BCP, em que a vegetação daquela zona jardinada está, de alguma forma, em alguns pontos a obstruir a visibilidade de quem circula de carro. Foi um alerta também de cidadãos que nos chegou. Por fim, em termos de segurança rodoviária, gostaríamos de reiterar a apreensão que já manifestámos anteriormente relativamente à falta de iluminação em algumas passadeiras e à falta de manutenção em alguns meios de sinalização, que é o caso, por exemplo, dos semáforos, daquele cruzamento que é vulgarmente conhecido como o cruzamento do Ivo, portanto, do cruzamento da Rua Amado de Negreiros com a Rua Luís António Firmino, que frequentemente está intermitente, estão amarelos a piscar, não cumprindo a sua função, que deveria ser sinalizar vermelho e verde, e neste momento estão mais uma vez nessa situação. Portanto, gostaríamos de perceber o porquê desta situação ser recorrente e o porquê de não se conseguir encontrar uma solução definitiva para a mesma. Se o Sr. Presidente me autorizar, eu colocaria já uma outra questão relacionada com outro tópico, que tem a ver com a qualidade das refeições escolares, em que alguns pais nos reportaram, fizeram algumas reclamações relativamente à qualidade da comida que tem sido fornecida nas cantinas dos jardins de infância e do primeiro ciclo, portanto que são refeições geridas pela Câmara Municipal, portanto contratadas pela Câmara Municipal, e essas reclamações vão desde o sabor à temperatura da comida, que terão feito inclusive com que em alguns casos algumas crianças se recusassem a comer. Gostaríamos de saber se tem conhecimento desta situação ou não, e o Sr. Presidente ou o Sr. Vice-Presidente, portanto, que é quem tem o pelouro. E se de alguma forma estão a ser implementadas algumas medidas para assegurar a qualidade das refeições das nossas crianças até ao final deste contrato que está neste momento em vigor. Muito obrigado, Sr. Vereador. Em relação à questão da segurança rodoviária, tenho, em primeiro lugar, dizer que, só desequivocar aqui um pequeno equívoco. A Rua Miguel Bombarda não é pertença nem gerida pelas infraestruturas de Portugal, mas sim pelo município de Vendas Novas. É um troço da nossa nacional que está fora, portanto, da concessão existente há muitos anos no troço da Nacional Internacional 4. E, portanto, dizer que o acidente que ocorreu, nomeadamente há 2 fins de semana, naquela curva antes da rotunda dos combatentes, não é, de facto, episódio único e daí o projeto de requalificação do Centro Nacional ter previstas um conjunto de medidas com vista à, portanto, solução deste ponto mais perigoso do nosso concelho. No entanto, só dizer que não é nem de perto nem de longe um ponto crítico, é um ponto perigoso, portanto, e nós temos consciência disso, portanto, dizer que o que melhor podemos fazer é, desde já, projetar uma intervenção que obrigue de forma permanente a criar condições de redução de velocidade, porque a maioria dos acidentes que ali têm acontecido são devido ao excesso de velocidade naquela descida. E, portanto, isso está já previsto em sede de requalificação do Centro Nacional. No nosso projeto está previsto isso, não só com a execução de lombas, mas também com redefinição dos lugares de estacionamento ali existentes, bem como a colocação de algumas espécies arbóreas que farão um travão visual
naquela reta descendente que ali existe e, portanto, é algo que já tínhamos conhecimento e que já estamos, portanto, em que já estamos a trabalhar. Dizer em relação ao Largo Serra Pinto que, portanto, farei questão de fazer chegar aos espaços verdes, ao Serviço de Espaços Verdes do município, essa análise para que eles possam ver, portanto, a questão da visibilidade que ali, portanto, que dizem que está colocada em causa, não é? Em relação à iluminação das passadeiras, era para nós importante, de alguma forma, precisar, sendo que as da Nacional foram todas revistas e, inclusive, com um reforço de sinalização feito pela IP já neste ano. E, portanto, era importante para nós que, de alguma forma, não aqui em reunião, mas que logo no imediato nos pudessem fazer chegar para que os nossos serviços pudessem ter, de alguma forma, a informação e podermos então agir, sem termos de estar à espera de uma reunião de Câmara de 15 em 15 dias para expor um assunto que me parece tão importante que não pode esperar por uma reunião de Câmara. E, por último, a questão dos semáforos do IVE. Tivemos este fim de semana um acidente lá no domingo que, portanto, danificou a estrutura, portanto, daqueles semáforos e, de alguma forma, estamos já, portanto, a desenvolver os procedimentos necessários para a sua reparação, embora permitam-me já aqui uma nota prévia. Nós temos um conjunto de problemas com a sinalização vertical no concelho, não só com os semáforos, que estamos neste momento também portanto, a analisar, mas em particular com os semáforos, que têm a ver com um problema que a escala portanto, da reparação dos nossos semáforos é tão pequena que não tem sido fácil encontrar empresas para fazer este trabalho. E, portanto, dar-vos esta nota também, porque tem sido um problema com que os nossos serviços se deparam, é que quando avaria uma coluna ou as luminárias de um dos semáforos, a empresa de especialidade que vem fazer essa manutenção certificada, muitas vezes não tem escala de serviço para o vir fazer de imediato. E, portanto, deixar esta nota também, sendo que tem que ser encontrada, obviamente, uma solução que não ponha em causa o funcionamento da sinalização luminosa no concelho. No entanto, esta questão do IVO, este fim de semana, em concreto no domingo, tivemos ali um acidente rodoviário que embateu, portanto, num dos semáforos, que colocou em causa o funcionamento daquela bateria de semáforos. Passava a palavra para o Sr. Vice-Presidente nos dar alguma informação sobre o caso das refeições escolares. Obrigado, Sr. Presidente. Nós, no início deste mandato, tivemos a sinalização de alguns casos relativamente às refeições escolares, principalmente nas escolas periféricas, no que diz respeito à quantidade de comida e à variedade da mesma. E nesse sentido, obviamente, nós vamos usar todos os meios possíveis ao dispor do município para que a empresa concessionária cumpra com todas as suas obrigações contratuais. Nesse sentido, eu falei com a diretora do agrupamento e vamos fazer, e também com os nossos serviços de educação, e vamos fazer um roteiro que já iniciámos pela escola secundária e vamos continuar o roteiro pelas várias escolas primárias e pelos jardins de infância do concelho, incluindo almoçarmos nos locais para nós próprios percebermos este assunto e qual é que é a quantidade e a qualidade das refeições. E obviamente que ao aferirmos que este é um assunto recorrente e não apenas pontual, de um ou outro dia em que isso possa eventualmente acontecer, vamos ter de obrigar a empresa concessionária a cumprir com aquilo que está obrigada, que é ter a variedade de refeições disponíveis para os alunos, com qualidade e, obviamente, quentes, não é? Que é assim que deve ser. Mas isto leva-nos também a pensar numa solução para o futuro, porque no futuro nós vamos receber as competências, nomeadamente ao nível do refeitório da sede do agrupamento, e não podemos ter, a meu ver, não é viável termos dois modelos. Um modelo para as escolas primárias e para os jardins de infância que se baseia na concessão das refeições, da confecção das refeições, e outro modelo que é a confecção própria, que é o que existe na sede do agrupamento. E nesse sentido nós vamos ter de pensar num destes modelos para adotar para todo o parque escolar que nós temos no município. Sinceramente, ainda não sei qual é o melhor, dependerá de custos e dependerá de qualidade, mas a manutenção de dois modelos em paralelo não me parece de todo viável. E, portanto, até ao final do ano letivo vamos ter de tomar a opção para, no ano letivo seguinte, termos um modelo único para todo o parque escolar. Quanto a este ano letivo, todas as falhas
que existam ao nível da qualidade das refeições escolares devem naturalmente ser reportadas para nós termos o máximo de informação possível e com a empresa concessionária resolvermos essas situações, porque neste caso é a empresa concessionária que está em falta. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu reforço só aqui uma questão. Sendo matérias tão sensíveis e tão importantes, eu acho que aos munícipes aquilo que pode ser dito é falem de imediato com a Câmara para que tenham conhecimento. Não se vai dar o caso de falar com a oposição e de repente a Câmara nem sequer saber destes problemas que estão aqui a ser levantados. Não é que não o devam fazer, obviamente, não é isso que estou a dizer, mas garantindo que a Câmara Municipal logo, no imediato, tem conhecimento dessa informação e depois, obviamente, falarem com quem entenderem, mas dar conhecimento sempre à Câmara. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, relativamente a este repto, que o encaramos com naturalidade, mas a democracia funciona também assim, as pessoas procuram os vereadores, somos 5, para expor os seus problemas, as suas dificuldades, e sabemos, obviamente, que as questões mais urgentes são do conhecimento da Câmara Municipal. Obviamente que o Sr. Vice-Presidente, tendo o pelouro da Educação, tinha conhecimento e acabou também de explanar aquilo que seria a sua posição, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal também falou-nos aqui um pouco sobre o ponto de situação do trânsito, inclusive a manutenção, de forma até mais exaustiva do que nós seríamos capazes de fazer, até porque tem a gestão do processo do seu lado. Dito isto, importa fazer aqui também uma pequena reflexão relativamente à questão da Rua Miguel Bombarda, que é algo que nós vimos fazendo já de algum tempo a esta parte. E como o Sr. Presidente diz, e bem, estas questões são de tal forma urgentes que convém não esperar muito tempo, sermos rápidos, sermos ágeis na respectiva resolução. E se o acidente de há 2 semanas, ou até uma semana, não foi grave, não significa que um próximo não possa vir a ser. Portanto, é fundamental que não esperemos 2 anos, 1 ano e meio, aquilo que for, para se fazer uma intervenção definitiva naquele espaço, mas que se pense em soluções provisórias que permitam minimizar o risco para quem ali circula, quer a pé, quer de carro. Relembrando também que não há muitos meses houve um acidente também bastante grave naquela zona, que inclusive redundou num choque com os carros que estão estacionados à direita da Rua Miguel Bombarda. Portanto, o Sr. Presidente terá conhecimento disso. Portanto, é fundamental que não esperemos que aconteça uma situação mais grave para agirmos provisoriamente. Portanto, se existe uma solução definitiva pensada, muito bem, mas a gente chama que é fundamental começar a pensar também em soluções provisórias para implementar nas situações mais graves. Faremos chegar, obviamente, de acordo com o seu repto, as passadeiras que entendemos cuja iluminação não estará em conformidade. Fazemos chegar isso até ao final desta semana para que possam também agir. Por fim, abordando aqui a questão relacionada com as refeições escolares. Obviamente que a seu tempo debateremos um modelo para as refeições escolares, mas o que importa é que aquilo que está a ser feito também neste momento seja garantido. Porque, como todos sabemos, a refeição na escola, para muitas daquelas crianças, é a refeição mais importante do seu dia, aquela mais completa pelas carências muitas vezes que existem nas próprias casas. Portanto, e é fundamental que nós sejamos capazes de garantir a qualidade daquela refeição. O repto que eu deixaria ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, que tem o pelouro, é de que estes almoços, estas verificações, não sejam só aquelas programadas, mas sejam também esporádicas, sem aleatórias, precisamente para que não haja uma preparação de um determinado tipo de refeição quando os senhores lá vão e outra nos dias em que os senhores não vão lá. Isso é fundamental em termos de critério e, obviamente, que também estaremos aqui para acompanhar e se soubermos de mais alguma informação neste âmbito, seremos os primeiros a trazê-las à reunião de Câmara e, se for algo mais grave, fazê-lo-emos ainda antes da reunião de Câmara. Mas parece-nos fundamental que não só se reflita, mas que se haja nesta questão do cumprimento deste contrato e que se reflita sobre ele também a pensar naquilo que vamos fazer no futuro. Muito obrigado, vereador Ricardo. Passar a palavra ao Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Que não fique aqui em dúvida que nós não temos como prioridade garantir as refeições de qualidade e que todas as nossas crianças merecem e que é a nossa obrigação fornecer. E nós, nas visitas que nós fazemos, os serviços de educação já fazem regularmente um acompanhamento da qualidade das refeições e nós, nas visitas que iremos fazer, não damos um aviso prévio à espera que preparem um farnel de propósito para as nossas visitas. Nós, naturalmente, iremos visitar as escolas com a nossa agenda em termos de tempo e disponibilidade e faremos a refeição que todos os alunos fazem, esperando que seja um dia normal na vida daquela escola, não esperando nenhuma pompa ou circunstância pela nossa presença. Muito obrigado.
Eu penso que as questões estão respondidas, só acrescentar ao vereador Ricardo que atualmente o Serviço de Educação já faz esporadicamente e sem aviso prévio esse acompanhamento com visitas aos refeitórios e com o almoço esporádico, precisamente para garantir, cumpre-nos a nós, Câmara Municipal, garantir e acompanhar, e portanto isso já é feito. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas notas sobre os temas que foram aqui acabados de discutir. Um, relativamente ao cruzamento do Ivo, é que o semáforo não está intermitente desde domingo, está intermitente há mais tempo e, portanto, o próprio acidente que frisa pode ter sido motivado pelo signal estar efetivamente intermitente. E relativamente à questão das cantinas, apenas referi que aquilo que o vereador Ricardo penso que estava a dizer era não haver uma comunicação prévia para que a visita fosse de forma aleatória e sem informação, para que não houvesse qualquer tipo de preparação e não qualquer preparação para receber os senhores vereadores ou o Serviço de Educação com algum cuidado especial. Portanto, apenas deixar aqui esta nota. O alerta que queria apenas deixar e que nos chegou foi relativamente à comunicação de informação essencial para a comunidade, e aqui neste caso particularmente à questão do encerramento do centro de saúde em dias e em fins de semana, que isso aconteceu e que o mesmo foi comunicado, e bem, via as redes sociais e com a fixação, acredito, nos serviços e nos locais de estilo para o efeito. No entanto, deixar aqui um repto que poderá ser equacionado mais para a frente neste tipo de situações, alguma outra sinalização e até de pessoas com alguma sinalização, alguma comunicação mais direta, seja com os serviços de saúde ou com outros, para que a informação consiga chegar efetivamente a todos e, portanto, era apenas esta nota de poderem eventualmente equacionar alguma extensão deste tipo de comunicação em serviços ditos mais essenciais. Bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão que queiram ver abordada. Vereador Tiago, peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos, penso que todos, recentemente conhecimento que o município de Montemor, nosso vizinho, já dos últimos 4 anos, enquanto oposição, o Partido Socialista na autarquia de Montemor vinha assumindo uma reivindicação de que o município passasse a usar como slogan, por assim dizer, o ser Porta do Alentejo, passasse a utilizar como slogan Porta do Alentejo. Isso era uma reivindicação do Partido Socialista em Montemor já dos últimos 4 anos. Hoje o Partido Socialista é maioritário na Câmara Municipal de Montemor e tivemos recentemente conhecimento que o município de Montemor passou a utilizar a Porta do Alentejo como o seu slogan. Conhecemos nós, e bem, que a nossa terra utiliza essa designação desde os anos 90 como forma, como marca, um pouco como marca do nosso concelho, e que agora é utilizado por Montemor. A questão é se o Sr. Presidente já procurou consultar o município vizinho, com quem julgo que sempre tivemos boas relações, para este facto, e o que é que pensa sobre isto, não sendo nenhum grave problema, mas entendemos que parece aqui uma certa falta de sensibilidade do concelho vizinho. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago Aldeias. Eu admito que a minha agenda política ao serviço de vendas novas tem ido muito mais além do que avaliar os slogans, mas tive conhecimento do uso do slogan pela Câmara Municipal de Montemor através dos serviços do município de Vendas Novas, que analisam a informação e a comunicação, e, portanto, falei com o Presidente da Câmara e, com muita razão, ele explicou-me que, de facto, Montemor é a porta do Alentejo de quem vem do distrito de Santarém por Cruz, portanto, Lavra e Cortiçadas confinam com aquela zona do país e, portanto, é a porta de entrada no Alentejo, portanto, aquela zona do concelho de Montemor e, portanto, de alguma forma, também lhes apontámos um canhão há uns anos atrás e, portanto, eu penso que não é, de facto, matéria muito relevante, permita-me aqui a tratar na reunião de Câmara, mas, se me permitir, portanto, de alguma forma, foi colocada essa questão e, de facto, é como diz, portanto, há muitos anos
que portanto, utilizavam ou tinham a intenção de utilizar esse slogan, se bem que Vendas Novas já o usa há muitos anos também, portanto não me parece um grande dano à imagem do Conselho de Vendas Novas. Portanto, fiz a abordagem junto do meu colega, Presidente da Câmara de Montemor. Pergunto se há mais alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho a preocupação do vereador Tiago, porque antes que nos pisem mais os calos, é melhor gritarmos. Portanto, e realmente neste caso, a questão do Porto do Alentejo, o posicionamento é importante e esse telefonema terá tido certamente o efeito e certamente que os nossos vizinhos, com quem tão boas relações temos, terão cuidado ao adotar slogans nossos no futuro, senão temos mesmo que apontar o canhão, passando a gíria. Sr. Presidente, apenas não chegou a responder à questão sobre o funcionamento dos semáforos do cruzamento e eu gostava efetivamente de confirmar se os semáforos já estavam intermitentes antes do tal acidente que referiu no fim de semana ou se foram danificados pelo acidente como o senhor acabou de referir há pouco. Muito obrigado, vereador Ricardo. Em primeiro lugar, nós já apontámos o obus para Montemor há muito tempo. O azimuth está precisamente no concelho vizinho. E, portanto, não me parece que seja uma grande ameaça o uso do slogan Porta do Alentejo com a localização e, de alguma forma, até a visão estratégica que temos tido para nos afirmarmos, de facto, como o primeiro concelho do Alentejo, numa zona de transição. Em relação aos semáforos do cruzamento do Ivo, eu tive conhecimento deste acidente este fim de semana, não sei se já estariam ou não, mas também não sei se temos presente o engenheiro Hugo, não sei se ele tem mais informação ou não. Temos que confirmar então. Portanto, temos que confirmar se já estariam ou não intermitentes. Sei que este fim de semana houve, de facto, um embate não relacionado com a sinalização, mas por um outro motivo, e sei que foi danificada uma coluna do semáforo. Se estava intermitente já ou não, não faço ideia. Tenho que averiguar. Pergunto se há mais algum assunto no período antes da ordem do dia. Não havendo, passamos então ao período da ordem do dia. Boa tarde. Período da ordem do dia, primeiro ponto. Fixação das taxas no âmbito do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal fixar em 0,34% a taxa a aplicar aos prédios urbanos, de acordo com o número 1 do artigo 112 do CIMI, e fixar uma redução da taxa de IMI a aplicar ao prédio ou parte do prédio urbano destinado à habitação própria e permanente, do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetua a tal fim, atendendo ao número de dependentes do agregado familiar, ao abrigo do disposto no artigo 112-A do CIMI, nos seguintes valores: 20 euros, 40 euros e 70 euros, respectivamente para agregados com 1, 2 e 3 ou mais dependentes a cargo. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Permitam-me já uma abordagem global aos impostos municipais que vos apresentamos e que apresentamos em reunião de Câmara para o ano de 2022. Dizer que, neste momento, e estando num ano eleitoral e com um orçamento que vai agora iniciar a sua elaboração, julgámos sensato não produzir grandes oscilações na estrutura da receita do município de Vendas Novas, sem ter a ambição, obviamente, de no futuro, e esse compromisso, portanto, foi assumido, de poder fazer ajustes, portanto, para baixo em alguns dos impostos municipais. Neste sentido, a proposta que apresentamos em todos eles é a da manutenção dos impostos que temos atualmente em vigor no município de Vendas Novas, no caso concreto do IMI, a manutenção da taxa de 0,34, uma vez que há 7 anos atrás, portanto, fizemos a primeira redução ao IMI, portanto, desde que temos, portanto, a liderança do Conselho, para 0,34, e que, assim que o Governo deliberou, fizemos a aplicação do IMI familiar, que inicialmente se fazia, portanto, em taxa e depois passou a ser em valor absoluto numerário. E, portanto, neste sentido, aquilo que propomos à Câmara é a manutenção da taxa global do IMI e a aplicação do chamado IMI familiar às famílias com 1, com 2, com 3 ou mais dependentes. E, portanto, eu já abordarei de seguida os restantes impostos, mas é a jeito de introdução global aquilo que é a nossa perspectiva no momento em que iniciamos a elaboração do orçamento e tendo a noção, portanto, daquilo que é a receita do município de Vendas Novas, até em comparação com municípios vizinhos também, julgamos que nesta fase seria mais sensato manter os impostos em vigor,
sem oscilações para cima nem para baixo e avaliar futuramente uma descida destes mesmos impostos. Para já, a proposta que apresentamos é esta. Obviamente, e de acordo com a legislação, depois de aprovado, portanto, a fixação da taxa pela Câmara Municipal, terá que ser submetido à Assembleia Municipal e comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao final do mês. E, portanto, pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal e qual como disse, efetivamente esta taxa e fixação da taxa vem um bocadinho também daquilo que vem fazendo ao longo dos últimos anos e vem também em sede da elaboração do orçamento e, portanto, está efetivamente intrinsecamente ligada à gestão camarária do Partido Socialista e que, como nós informámos desde logo, que não iríamos para já inviabilizar a gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal, considerando que são efetivamente os vencedores do sufrágio deste ano e que para já devem ter a oportunidade de implementar o seu programa conforme foi sufragado pela população. No entanto, dar a nota que, como nós tínhamos proposto no nosso programa eleitoral, consideramos que a taxa deve ter uma descida gradual com o objetivo da atração de novos residentes e, portanto, deve estar consubstanciado numa estratégia efetivamente clara nesta gestão municipal com olhos postos no futuro do Conselho. E, nesse sentido, os vereadores da coligação irão abster-se nesta taxa. Muito obrigado, vereador Luís. Pergunto se há mais alguma questão ou intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Em nome da CDU, dizer que concordamos com a manutenção dos valores das taxas, ainda assim discordamos da aplicação do chamado IMI familiar. É nosso entendimento que esta medida não é por esta medida que as famílias irão ter mais filhos. Esta medida representa para uma família que tem um filho um valor de 20 euros, sendo que a grande dificuldade da maioria dos jovens, muitas vezes, ou das jovens famílias, é ter uma casa, porque as rendas são muito altas, e adquirindo uma casa têm que recorrer a empréstimo e, como tal, não ficam isentos de IMI durante 10 anos. Por isso, entendemos que não é por estes 20 euros para quem tem um filho anuais, ou por 40 euros uma vez no ano, que alguém irá ter mais filhos ou que alguém conseguirá comprar uma casa. Achamos que não é essa a solução. Esta medida, e segundo até os dados, representa uma redução, por assim dizer, um valor que não é receita do município, de mais de 28 mil euros, representando 20 euros num mês de uma família, representa 28 mil do município, que investindo na economia do nosso concelho pode representar 50 mil euros. Ou seja, é nosso entendimento que não estamos a contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que não estamos a incentivar a que ninguém venha para o nosso concelho por 20 euros, ou que ninguém tenha filhos por 20 euros uma vez no ano, e que 50 mil euros no nosso concelho não são ainda assim uma coisa pequena. Depois dizer também que, associado esta taxa, o município poderia ter tido em conta a necessidade de criar dinâmicas, de criar incentivos à reabilitação de casas degradadas. O nosso concelho tem algumas casas degradadas. A legislação, através da taxa de IMI, permite que se criem estímulos a quem tem casas degradadas, de alguma forma penalizando, o que depois permite também que essas mesmas pessoas possam recorrer a outros apoios do município que existem para a reabilitação dessas casas degradadas. E também isto não foi tido em conta. A CDU irá abster-se nesta votação, mas aquilo que recomendamos é que nos próximos anos o Partido Socialista tenha em conta estas duas questões: a criação de estímulos à reabilitação de casas degradadas, que já são várias, sobretudo aqui no chamado centro tradicional da cidade, mas também na Landeira ou até nas Pissarras, e que não concordamos com o IMI familiar por isto, porque consideramos que este dinheiro investido no concelho traria muito mais benefícios do que 20 euros, que consideramos que não é por 20 euros que ninguém vai comprar uma casa uma vez no ano. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, vereador Luís e vereador Tiago. Permitam-me, desde já, uma nota de congratulação pela posição de ambos os partidos, portanto, neste momento de arranque de mandato. Só, e em termos de apreciação final, dizer que concordo na generalidade com aquilo que defenderam aqui, com uma nota particular. No caso concreto do IMI, a oscilação da taxa de IMI deve fazer-se, na nossa perspectiva, em duas circunstâncias, e foi essa a primeira que nos levou a baixar a taxa, uma delas, portanto, que foi a questão do momento de crise económica que vivíamos, com o aumento do desemprego e o aumento das carências sociais das famílias, muitas delas a colocar em causa, inclusive, a possibilidade de manter a sua própria casa. A segunda é quando temos, de alguma forma, capacidade de atrair populações, o que também não é o caso neste momento, uma vez que a habitação é um problema, neste momento, crónico do município de Vendas Novas, para o qual estamos a trabalhar e, portanto, rever-me naquela que é a necessidade da criação de uma estratégia de atração de populações que possa ter incluído um conjunto de medidas onde a redução dos impostos municipais possa ser também uma alavanca. E, portanto, não deixando de acompanhar, neste momento parece-me razoável a manutenção da taxa, criar essa estratégia que era defendida, aliás, penso que por todos os partidos portanto, que concorreram a estas eleições, e depois de termos uma estratégia implementada e no terreno já aplicada, aí sim faz sentido criar incentivos para conseguir atrair mais populações. Ao vereador Tiago, só uma nota, esses incentivos já existem, portanto, através da nossa ARU e da ORU, da Operação de Reabilitação Urbana, que já está, portanto, em vigor no Conselho. Temos tido algumas operações de requalificação urbana financiadas, portanto, através dos mecanismos legais de financiamento em vigor, nomeadamente com empréstimos especiais ao nível dos juros, mas também com a isenção de um conjunto de impostos que essa operação já prevê. No entanto, e deixar mais uma nota, revejo-me, portanto, nessa necessidade premente de continuar a incentivar a reabilitação urbana como forma de dinamizar também o centro de Vendas Novas, onde ainda existem muitas habitações desocupadas, eu não digo devolutas, porque a classificação de devoluto é especial, mas de facto desocupadas e desaproveitadas, nomeadamente para casais jovens que podiam aqui fixar-se e dar uma nova dinâmica também ao centro de Vendas Novas e, portanto, acompanhar essa preocupação. Pergunto se neste ponto mais alguém quer usar a palavra. Se não for caso disso, com a abstenção do PSD e o voto favorável da abstenção também da CDU, está aprovado por maioria. Fixação da participação variável do município no IRS. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal que fixe para 2022 em 5% a participação variável do município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Vendas Novas, de acordo com o disposto no artigo 26º da Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro. Bem, muito obrigado, Dr. Helder. No caso da participação variável do município no IRS, a mesma situação, a manutenção da taxa, portanto, nos 5%, tal como tem acontecido nos últimos anos. Pergunto aqui se há alguma questão. Vereador Tiago. Em primeiro lugar, dizer que iremos votar favoravelmente, concordamos. É necessário referir, e entristece-nos até, que o Partido Socialista, nas autarquias onde está no poder, defende este valor. Nas autarquias onde a CDU está no poder e o Partido Socialista faz oposição, defende outros valores mais baixos. Iremos votar favoravelmente porque temos uma posição coerente. Muito obrigado, vereador Tiago. Também uma nota. Isto é como tudo na vida. Nos conselhos onde o Partido Socialista é oposição à CDU, a CDU delega no Presidente a competência de fazer alterações ao orçamento. Quando está em oposição, como o caso de Vendas Novas, foi contra. E, portanto, nada como sermos iguais a cada um de nós. E, portanto, sem nenhum problema, respeitar a posição da CDU neste ponto. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para indicar que, à semelhança do enquadramento feito para o ponto anterior, os vereadores da coligação Vendas Novas primeiro vão se abster na fixação desta taxa, uma vez que consideram também que a mesma deve ter
uma descida gradual associada a uma estratégia de atração de novas famílias, fixação e atração particularmente também de classe média para o nosso concelho e, portanto, não existindo ainda também essa estratégia e sendo esta taxa um instrumento de gestão do Partido Socialista, que, como dito pelo Sr. Presidente, já vem de há 8 anos para cá e, portanto, mantém-se nesta circunstância sem qualquer alteração, iremos nos abster neste ano na fixação desta taxa. Bem, muito obrigado, vereador Luís. Perguntar só ao vereador Tiago se é a favor. Neste caso, portanto, está aprovado com os votos a favor dos eleitos do PS e da CDU e a abstenção dos eleitos do PSD. Fixação da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, IRC, nos termos do número 1 do artigo 18º da Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro. Muito obrigado, Dr. Helder. À semelhança dos pontos anteriores, também a questão da derrama deverá ser submetida à Assembleia Municipal. Uma nota em relação à derrama, portanto, este imposto municipal é cobrado única e exclusivamente às empresas que apresentem lucro tributável. Isto significa que não estamos a colocar em causa, nem a aplicar impostos municipais às empresas que atravessam dificuldades financeiras, só aquelas que têm lucro e é sobre o lucro tributável que é aplicado, portanto, o imposto da derrama e que não está isento, obviamente, de IRC, porque há situações em que esse lucro poderá estar isento. Portanto, neste caso, a proposta que tínhamos seria semelhante, da manutenção é 1,5. Pergunto se havia alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado. No terceiro ponto dos considerandos que são feitos na apresentação desta proposta, fala-se da importância de garantir o equilíbrio no esforço que é solicitado às famílias e às empresas, mas obviamente ainda assim impõe-se aqui a taxa máxima, ou propõe-se a taxa máxima. Entendemos as considerações feitas agora pelo Sr. Presidente da Câmara, mas é importante termos presente que a consolidação do nosso tecido empresarial e que a atração de novas empresas também se faz com discriminação fiscal positiva. Portanto, se os outros concelhos tiverem taxas mais atrativas, tendencialmente terão outras condições para atrair empresas novas e também terão a permitir que as empresas que já lá estão tenham outra capacidade de investimento, porque normalmente é precisamente com esses lucros que é feito os investimentos das empresas. Portanto, entendemos que é fundamental que a prazo o município possa rever também esta taxa de derrama, beneficiando assim a competitividade e a capacidade de investimento das empresas que já estão fixadas em vendas novas. Entendemos, no entanto, também aqui a necessidade de equilíbrio orçamental, sabemos a importância que esta taxa tem no equilíbrio orçamental do município e tratando-se de uma taxa relevante para o futuro imediato, não nos oporemos à respectiva aplicação. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão em relação à derrama. Vereador Tiago. Dizer que a CDU votará a favor, concordamos. Muito bem, com os votos favoráveis dos eleitos do PS e da CDU e a abstenção dos eleitos do PSD, está então a derrama aprovada por maioria e será submetida à Assembleia Municipal. Fixação da taxa municipal de direitos de passagem no ano 2022. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, nos termos da linha B do número 1 do artigo 25º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, e do artigo 20º do regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73 de 2003, de 3 de setembro, aprove submeter à deliberação da Assembleia Municipal fixar a taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2022 em 0,25% sobre o valor total da faturação mensal pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo para todos os clientes finais do município de Vendas Novas, de acordo com o estabelecido no artigo 106 da Lei nº 5 de 2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação. Muito obrigado, Dr. Helder. Em relação à TDP, à taxa de direitos de passagem, só aqui um esclarecimento prévio. É a primeira vez que o município delibera aplicar esta taxa aos operadores que utilizam as redes elétricas do município para o uso de comunicações, ou seja, todos os operadores que utilizam de alguma forma o subsolo ou o meio aéreo para chegar às casas dos nossos consumidores
devem, de alguma forma, à obrigatória legislação em vigor, ressarcir os municípios por essa passagem. Porque é que não aplicámos antes e porque é que estamos a aplicar agora é outro esclarecimento que gostaria de vos prestar e que tem a ver com a decisão no Orçamento de Estado anterior, já após a nossa aprovação do Orçamento Municipal, de proibir a imputação desta taxa aos consumidores. Portanto, de alguma forma, o município não o tinha feito antes porque sabia que havia, de alguma forma, alguma injustiça na aplicação desta taxa municipal que depois era repercutida na faturação dos consumidores finais e nós entendíamos que, enquanto isso acontecesse, não deveria ser aplicada a taxa. A partir do momento em que isso deixa de ser permitido por lei e porque se entende que o que é pago pelos consumidores já paga essa utilização de rede, entendemos que devíamos aplicar de facto esta taxa, que não vai penalizar nenhum dos consumidores de vendas novas, mas são somente as operadoras que de facto usam redes que são municipais e que nos devem ressarcir por esse efeito. Pergunto aqui também se há alguma questão. Vereador Tiago. É importante referenciar esta questão que o Sr. Presidente colocou, porque ainda assim, tendo o Orçamento de Estado que está neste momento em vigor, previsto, tendo a lei previsto que esses custos não vão ser imputados aos clientes, há empresas que continuam a fazê-lo. Achamos por bem que esta decisão, esta proposta que aqui hoje decidiremos, de que o município passe a cobrar esta taxa aos operadores, é importante que consigamos ter em conta que seja feita depois uma avaliação de que as operadoras não vão impor estes custos aos clientes, mesmo tendo em conta que a lei não o permite, mas os exemplos que temos de outros municípios é que não tem sido bem assim, concordamos, mas trazemos esta preocupação de que a gente tenha mesmo em conta que as operadoras não vão imputar estes custos aos clientes e iremos votar a favor. Muito obrigado, vereador Tiago. Pergunto se há mais alguma questão. Então, só dizer que acompanharemos essa preocupação. Muito bem, então, em termos de votação, tanto com a abstenção, com o voto favorável do PS também, então está aprovada a proposta por unanimidade. Proposta para a abertura de procedimentos e designação dos júris dos procedimentos para provimento dos cargos de chefe de divisão operacional, chefe de divisão de ambiente e planeamento e chefe de divisão de investimento e desenvolvimento humano. Tendo em conta que a divisão operacional tem o lugar de dirigente provido em regime de substituição e a divisão de ambiente e planeamento e a divisão de investimento e desenvolvimento humano não têm os lugares de dirigentes providos, presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal aprove a abertura de procedimentos para provimento dos cargos de chefia das referidas unidades orgânicas e para que proponha à Assembleia Municipal a designação dos respectivos júris. Muito obrigado, Dr. Helder. Em relação a este procedimento, só aqui uma nota. Ele já tinha sido aberto, como perceberam da informação que vos foi prestada no passado e, de facto, com uma pandemia pelo meio, não houve consequência prática dos concursos abertos e terminaram os prazos, basicamente, que estavam em vigor. Nesse sentido, aquilo que propomos é novamente remeter à Assembleia Municipal a proposta de abertura novamente do procedimento, com a designação dos júris respectivos para os chefes de divisão operacional, da divisão de ambiente e planeamento e para a divisão de investimento no desenvolvimento humano. Pergunto em relação a esta matéria se há alguma questão que queiram colocar. Vereador Ricardo. Muito obrigado. Apenas dizer que esta proposta visa apenas preencher cargos que já existem no mapa pessoal do município, mas que se encontram vazios, pelo que obviamente não iremos votar contra, não iremos obstaculizar este preenchimento. No entanto, referente à composição do júri, apenas conhecemos o Dr. Helder Fernandes, que é o chefe da AF aqui do município de Vendas Novas, a quem obviamente reconhecemos mérito e idoneidade para integrar o júri, mas não conhecendo os restantes elementos e nem tendo sido facultado uma resenha curricular dos mesmos, não conseguimos obter muito mais informação sobre o respectivo perfil, optamos por nos abster nesta votação. Muito obrigado. Vereador Tiago.
A CDU considera de extrema importância o avanço deste concurso, até pelo momento político que vivemos no nosso Conselho, né, com um vereador e o Sr. Presidente, ou o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, há apenas os dois a assumirem a tempo inteiro um conjunto de tarefas e de desafios pela frente. Entendemos que as chefias e as chefias intermédias são importantíssimas para o trabalho da autarquia, e por isso achamos por bem que este concurso volte novamente e que avance com esta preocupação, sim, que avance mesmo, que desta vez as coisas não fiquem por concretizar, e iremos votar a favor. Muito bem, com os votos favoráveis dos eleitos do PS e do eleito da CDU e a abstenção dos eleitos do PSD, está então aprovado por maioria e deve ser remetido também à Assembleia Municipal. Proposta de normativo da iniciativa Feira da Bagageira. O município de Vendas Novas pretende dinamizar a iniciativa Feira da Bagageira, conceito transportado do Car Boot Sale, do Reino Unido, com origem no Canadá nos anos 70 do século passado. A ideia base da iniciativa é trazer tudo o que não precisa e que está mais na garagem e colocar dentro da mala do automóvel, das roupas aos acessórios, artigos de decoração, mobiliário, livros, brinquedos, discos ou então as peças recicladas. Comprar, vender e trocar, tudo é possível. No final é fechar a mala do carro e voltar a casa. A Feira da Bagageira pretende assim ser o ponto de encontro entre compradores e vendedores de todas as faixas etárias, sendo ainda uma excelente oportunidade para encontrar aqueles artigos interessantes a preço de saldo, remetendo-se assim proposta de normativo com o objetivo de definir as linhas orientadoras a que deve obedecer esta iniciativa. Muito obrigado, Dr. Helder. Eu, neste ponto, passava a palavra ao Vice-Presidente que tutela a área da Economia. Obrigado, Sr. Presidente. O que nós propomos aqui é dar o devido enquadramento a uma iniciativa que nós promovemos recentemente e que julgo que teve bastante sucesso, tendo em conta o número de participantes vendedores, bem como o número de participantes compradores ou potenciais compradores. Nós queremos tornar aquilo que foi uma atividade pontual numa atividade regular e propomos que seja feito trimestralmente, em março, junho, setembro e dezembro, com início já em dezembro de 2021, numa data brevemente a confirmar e a anunciar, e, portanto, tornando-se num evento regular, achamos que isso deve ter um normativo próprio para que todas as pessoas que queiram participar saibam as condições e em que formato é que podem candidatar-se a participar nesta atividade. Bem, muito obrigado. Pergunto se há alguma questão sobre esta matéria. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, afirmar que consideramos esta iniciativa bastante relevante, até pelo potencial de dinamização cultural e da comunidade que o mesmo faz, e também com o ponto de vista aqui de alguma economia local, até permite a expressão economia mais caseira, e também de reutilização de alguns equipamentos que de outra forma provavelmente iriam encontrar o seu fim de vida útil, e podendo ter assim nesse sentido mais uma utilização. Nós iremos votar a favor da proposta de normativo, no entanto, deixar uma nota com a qual não concordamos que está no normativo, que é a fixação do local para este evento. Ou seja, no normativo está fixado o local para o estacionamento junto da sede do Estrela. Nós consideramos que, de uma forma de poder dinamizar ainda mais zonas do Conselho, existe essa salvaguarda na proposta de normativo, nós vimos que existe essa salvaguarda, no entanto está a ser colocado como fixado apenas um único local, quando até aquilo que deveria ser a atitude da Câmara Municipal seria de descentralizar, de permitir que a iniciativa a mais locais e que chegue a mais pessoas. E, só a título de exemplo, esta iniciativa, para além do local onde já foi realizada, poderia ser realizada no centro da cidade, a nossa tradicional vila, no Jardim da Entrada Poente de Vendas Novas, por exemplo, no Jardim da Landeira ou no Largo 7 de Setembro, que são locais onde existe também comércio, onde existem vários moradores e, portanto, conseguia-se levar a iniciativa mais longe. E, neste sentido, queremos apenas deixar esta nota de discordância com essa fixação. Muito obrigado, vereador Luís Matias. Antes de passar a palavra ao Vice-Presidente, só uma nota. Sendo normativo e estando em reunião de Câmara, pode ser perfeitamente aceitável uma alteração em que fique em lugar a definir. Portanto, bastará isto para que o normativo possa, isto se, Sr. Vice-Presidente, nada obstar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a formulação que está presente no normativo é clara e, apesar de fixar como um local usual o parque da sede do Estrela, como comumente designamos, não inviabiliza que, em articulação com outras atividades ou com outros eventos que nós tenhamos por conveniente, que deslocalizemos o local. Por exemplo, se houver em algum destes meses alguma atividade na Landeira, ou na Feiteira ou noutro local mesmo da cidade que nós achemos que vale a pena conciliar com esta iniciativa, a Feira da Bagageira, o regulamento permite-nos adaptar o local, mas há a mais-valia de ter um local fixo a priori, das pessoas saberem a priori onde é que será a Feira da Bagageira como a local regulamentar. Falou-se aqui, podia-se falar de vários lugares, na Vila, na Entrada Poente, mas eu creio que estes lugares são um bocado inviáveis, tendo em conta o contexto em que isto se desenrola, que é as pessoas estacionarem os carros, abrirem as bagageiras e terem os bens colocados à mostra de toda a gente, e parece-me que na Entrada Poente e na Vila, com a Nacional, são locais inviáveis, embora perceba a vantagem que haveria de fazer, nomeadamente aqui na Vila. Nós tivemos essa atenção, até em virtude das celebrações que vamos ter aqui no âmbito do Dia da Arma. No início de dezembro pensámos ainda em conciliar isso com a Feira da Bagageira, mas pareceu-nos que o local poderia não ser adequado, dadas as comemorações, mas naturalmente estamos sempre dispostos, e o regulamento permite que nós adaptemos, tendo em conta as circunstâncias, o local da realização da feira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Efetivamente, o regulamento diz que, em qualquer circunstância, em articulação com outras iniciativas, pode ser realizado em qualquer local no Conselho de Vendas Novas. É uma questão de, portanto, afinar aqui o normativo, não me parece uma questão de fundo. O normativo permite tudo, e isso é que é importante para quem participa de alguma forma na iniciativa. E, portanto, se para o PSD for razão quase de honra para votar o normativo, não nos oporemos a redefinir este ponto. Caso não seja um ponto realmente sensível, mantemos assim. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Eu iniciei a intervenção por dizer que iríamos votar a favor, portanto, não vamos exigir essa alteração para votar favoravelmente o normativo. O que queríamos deixar era uma nota de que consideramos que este tipo de iniciativas tem o potencial de ir muito mais longe do que aquilo que pode ir. E, só apenas dizendo ao Sr. Vice-Presidente que no centro da cidade temos um conjunto de estacionamentos que atravessam toda a Nacional aqui do centro da vila, que se os carros estacionassem virados para trás, seria viável. No Jardim Poente da entrada da cidade temos todo um parque lateral que seria também viável, e na Landeira não necessita de haver lá outra iniciativa para se fazer lá a Feira da Bagageira. A feira pode ser feita lá, até mesmo com o objetivo de dinamizar a nossa freguesia rural. Muito bem, assim é que eu gosto. Isto, no fundo, estamos todos de acordo. Só a maneira de dizer é que é diferente. Muito bem. Então está aprovado, vereador Tiago, está aprovado por unanimidade, penso eu, o ponto. Muito bem. Descentralização de competências no domínio da ação social. Presente proposta para que a Câmara Municipal de Vendas Novas não assuma as novas competências no âmbito da ação social no ano 2021 e submeta o assunto à deliberação da Assembleia Municipal. A 1 de abril de 2022, todas as competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, 12 de agosto, e regulamentadas pelas portarias números 63, 64, 65 e 106 de 2021, 17 de março, consideram-se transferidas para os municípios. Muito obrigado. Dr. Helder, passava também a palavra ao Vice-Presidente Valentino Salgado Cunha, que detém a área da ação social. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, no fundo, nós estamos a preparar-nos para receber as novas competências durante o primeiro trimestre de 2022 e, como já havíamos determinado, inclusivamente em Assembleia Municipal, para 2021 não aceitar as competências no âmbito da ação social, e também noutros âmbitos o fizemos, e isto basicamente é a confirmação dessa não aceitação, tendo em conta que nós vamos aceitá-las brevemente, mas já no ano 2022. Quer queiramos ou não. Vereador Ricardo. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Vice-Presidente.
Estamos solidários com a posição proposta pelos Serviços de Desenvolvimento Social do município, portanto iremos acompanhar esta votação favoravelmente, não deixando de dizer que nos preocupa muito o facto do governo do Partido Socialista, cujo mandato está prestes a chegar ao fim, ter demorado mais de 2 anos a regulamentar a transferência destas competências e, quando o fez, não ter conseguido dar o conforto aos municípios para as poderem receber. Em situações como a de Vendas Novas, um município que à escala nacional tem dimensões relativamente pequenas, é fundamental que os recursos a transferir para acompanhar as responsabilidades que aí vêm seja equilibrado, sob pena deste processo de descentralização, em vez de nos ajudar, que promova o agravamento das assimetrias em relação aos concelhos que têm mais músculo, que têm mais competitividade. Se o Estado quer transferir responsabilidades para Vendas Novas, tem de nos dar meios para que as possamos assegurar. No fundo, é esta reflexão que aqui deixo. Esperamos que seja possível, obviamente, inverter esta situação até o dia 1 de abril de 2022, que é a data em que o município não poderá negar esta transferência de competências. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só dizer que transferir meios transfere. Não só muitas vezes é suficientes. E, portanto, acompanhamos a preocupação dos vereadores do PSD. Vereador Tiago. Não posso deixar de dizer que esta transferência de competências foi montada na Assembleia da República pelo PSD e pelo PS. Pronto. Mas ainda bem que todos concordam com a CDU que isto não se pode ser só transferir competências se depois não houver os meios para as pôr em prática. Muito bem. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar que o acordo entre o PSD e o PS foi na legislação. A regulamentação cabe ao Governo, portanto, a transferência das verbas e dos meios cabe ao Governo, essa definição, e é essa definição que está aqui em causa, não o princípio. Portanto, para nós concordamos com a transferência de competências, apenas o envelope financeiro associado a essas competências tem que ser mais robusto. Sr. Vereador Ricardo Videira, isso parece aquela posição de Salomão. Isto fica sempre bem na foto, não é? E, portanto, só registar que nós acompanhamos o princípio global, mas depois quem faz mal, não é? E, portanto, eu percebo o que é que quer dizer, mas aqui no fórum e em concreto, só recentrando o ponto que me parece ser o mais importante, na questão da ação social, nós estamos a prever receber as competências em 2022, portanto em abril, e da análise feita pelos serviços, penso que estaremos em condições de dizer que esta é uma daquelas em que não há um grande desequilíbrio entre os meios e a necessidade da realidade que conhecemos. Esta, portanto, ao contrário de outras, em que nos parece que há um grande desequilíbrio entre os meios alocados à competência. Mas no caso desta, só uma salvaguarda tem que ser enviada à Assembleia Municipal para comunicar, penso que o Sr. Vice-Presidente não teria frisado, mas a Câmara propõe à Assembleia, ok? Portanto, só um esclarecimento em relação a esta questão. Quem é que deu primeiro? Vereador Ricardo. Muito obrigado. Apenas para dizer que nós não estamos aqui numa posição de tentar parecer bem e ficar bem apenas na fotografia, apesar de, obviamente, nos sentirmos confortáveis com as nossas posições e, por isso, qualquer fotografia que tentem tirar de nós sentimos-nos confortáveis com elas, porque não dançamos, somos leais, somos fiéis àquilo que são as nossas posições. E a posição do PSD, efetivamente, é a favor da transferência de competências, fez essa negociação com o Partido Socialista, mas quem definiu os valores a transferir para as autarquias foi o Governo. E é esses valores com os quais nós não concordamos e é por isso que nós manifestamos esta nossa posição. Se é uma posição que fica bem na fotografia, temos obviamente orgulho nessa mesma posição que é a nossa. Muito obrigado, vereador Ricardo. Já outras, o PSD, como no parte, o PSD no Parlamento foi contra e o PSD local a favor e, portanto, há outras em que a fotografia ficou um pouco desfocada, mas pronto, isso também faz parte. Debatido o assunto, eu penso que estamos em condições de dá-lo como aprovado. Vereador Tiago, peço desculpa. A CDU vai votar a favor de sermos contra a descentralização desta competência para a autarquia e queremos dizer que somos a favor, sim, de uma verdadeira descentralização de competências que exige uma regionalização do país, que também defendemos há vários anos. Obrigado. Muito bem, isto no fundo todos conhecemos as posições de todos sobre a maior parte dos assuntos. Pedia-vos só, temos ainda muitos pontos nesta reunião e não estamos a focar-nos na ação social. E, portanto, gostava de pedir-vos que nos centrássemos na ação social para podermos avançar. Vereador Ricardo.
Sr. Presidente, quem tirou o foco do ponto foi o Sr. Presidente quando falou do parto, parece-me a mim. Mas pronto, fazendo aqui uso da palavra relativamente a esse ponto, as posições são claras. Aquilo que estamos aqui a defender é muito simples. Há uma transferência de competências que é acordada entre dois partidos na Assembleia da República, que é o órgão legislador. Quem define a parte executiva é o Governo da República, que é uma gestão exclusiva do Partido Socialista e não do Partido Social Democrata. E como tal, portanto, não procurando escamotear qualquer responsabilidade, a responsabilidade da definição do pacote financeiro que foi do Partido Socialista não é suficiente e, como tal, acompanharemos o voto a favor de não receber estas competências no imediato, alertando para o facto de, em 2022, caso isto não seja revisto, vai ser inevitável recebê-las. Não são estas, mas como algumas outras, e como o Sr. Presidente dizia bem, algumas até bem mais legíveis do ponto de vista financeiro para o município de Vendas Novas, o que não gostaríamos que acontecesse, sobretudo a favor de quem aqui representamos, que são os cidadãos vendas-novenses, que vão ficar privados de parte do seu orçamento para cumprir funções que hoje são cumpridas pelo Estado Central, ficando a Câmara Municipal com um orçamento mais reduzido para cumprir as suas outras funções, que é isso que realmente importa neste fórum. Muito obrigado, vereador Ricardo. A nós não nos assusta a pasta. Estamos prontos para ela, mas ainda não. Muito bem, está aprovado então por unanimidade a decisão de propor à Assembleia a não aceitação das competências no domínio da ação social até ao final deste ano, basicamente, e até abril, depois do ano 2022. Temos o ponto do expediente, a ata. Presente para a apreciação e votação a ata número 22, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 2 de novembro de 2021. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há aqui alguma questão. Pergunto se há votos contra. Se há abstenções. Está aprovado então por unanimidade. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Carveiro Lopes, trabalhos complementares, número 3. Tendo no desenvolvimento dos trabalhos de construção da rede de drenagem de águas pluviais, sido detectada incongruência entre as cotas de projeto e as cotas de ligação à rede existente, tornou-se necessário proceder ao estudo de solução para possibilitar a ligação e permitir a correta drenagem das águas pluviais. A solução encontrada passa pela necessidade de construção de novo troço de coletor e respectivas caixas de zita na Rua de São Domingos Sávio, permitindo a ligação ao coletor existente na Rua Salgueiro Maia, resultando numa proposta de trabalhos complementares com base em preços contratuais no valor de 12.888,53 €, acrescidos de IVA. Conforme parecer da fiscalização, os trabalhos complementares são enquadrados no artigo 370 do Código de Contratos Públicos, não podendo ser imputada a responsabilidade da entidade executante por não estarem previstos no contrato. Bem, muito obrigado, Dr. Helder. Sobre este ponto, só uma nota prévia, virá a futura reunião de Câmara, portanto, uma análise e uma recalendarização da empreitada em função dos trabalhos a mais que foram já aprovados pela Câmara Municipal e com o impacto que isso teve e que já foi assumido por nós também no prazo da própria empreitada, mas isso virá em futura reunião de Câmara. Sobre esta, portanto, é uma questão complementar que vai reforçar e melhorar até aquilo que estava desenhado em sede de projeto, numa área que é para nós bastante importante, que tem a ver com a drenagem de águas pluviais, não só garantindo que elas são encaminhadas devidamente para linhas de água existentes e entrem novamente no ciclo urbano da água, mas também que não há dano à infraestrutura pelo não encaminhamento destas águas no futuro e, portanto, aquilo que é aqui proposto parece-nos bastante razoável. Pergunto se há aqui alguma questão, só salientar que está aqui também o engenheiro Hugo Mendes, que, em caso de alguma questão mais técnica, poderá esclarecer. Muito obrigado. Apenas, primeiro, duas notas prévias. O valor que consta da proposta de deliberação não é o mesmo que consta do restante documento, portanto, eu julgo que o valor correto serão os 12.000 € e não os 10.000. Apenas uma pequena correção na proposta de deliberação. E depois fazer aqui um pedido para que, enquanto decisores, possamos estar mais bem municiados nas decisões que temos de tomar aqui nas reuniões de Câmara Municipal. Portanto, neste tipo de informações sobre trabalhos adicionais que viram à Câmara, parece-me importante sabermos qual é que é o valor global adjudicado, qual é que é o prazo que está inicialmente contratado, qual é que é o valor dos trabalhos a mais que já foram aprovados até ao momento, qual o prazo adicional que já foi concedido até ao momento e depois sim, saber o que é que está a ser proposto como adicional e o que é que está a ser posto como prazo também adicional pedido. Isto para termos uma fotografia completa da obra e para sabermos exatamente em que ponto é que estamos e para onde é que queremos ir. Dito isto,
sobre esta obra em concreto e sobre a qual falámos também há 2 semanas atrás. É a terceira vez que se apresentam trabalhos adicionais, o que por um lado tem aumentado o valor global da empreitada e por outro tem aumentado o respectivo prazo. Sabendo-se que em circunstâncias normais os trabalhos adicionais são assumidos integralmente pelo município, não teria feito sentido fazer um levantamento cadastral de todas as infraestruturas afetadas pela obra antes de se avançar com a mesma, e assim, de alguma forma, termos todos estes trabalhos devidamente previstos no contrato inicial, relembrando que, em circunstâncias normais, estes 12.000 euros serão pagos integralmente pelo município e não comparticipados por fundos comunitários. Enquanto que, se tivessem sido colocados no projeto inicial, teriam sido devidamente comparticipados pelos fundos comunitários. Portanto, é uma questão importante, estruturante, não só a pensar nesta obra, financeiramente para a Câmara Municipal, mas a pensar também no futuro. Estamos muito preocupados com o andamento, obviamente, da obra, com os impactos que a respectiva realização tem no tecido económico e no bem-estar dos moradores daquela avenida e também, e cada vez mais, com a evolução dos custos. Importa, por isso, que adotemos medidas que permitam minimizar a ocorrência deste tipo de situações nesta obra e nas próximas. Ainda assim, entendemos que é bem dos moradores e dos comerciantes daquela zona. A obra não pode, obviamente, neste momento parar, pelo que não nos vamos opor à respectiva aprovação do trabalho adicional, mas pedimos, sinceramente, que seja feita uma reflexão e que se procure evitar que este tipo de situações aconteçam no futuro. Muito obrigado, Ricardo. Tiago. Sr. Presidente, eu pedi logo a palavra, depois se calhar o Sr. Presidente responde aos dois, até é mais fácil. A CDU compreende a necessidade de realização de obras adicionais e acho que mais ou menos todos conseguimos perceber essa necessidade quando fazemos obras. Acabamos sempre por descobrir a necessidade de ir mais longe do que aquilo que achávamos no início, por muito que se tenha em conta os cadastros e todas as avaliações que sejam feitas. Como o vereador Ricardo Videira disse, a nossa grande preocupação é que na rua Salgueiro Maia e na rua de São Domingos Chávio, que são os alvos desta intervenção que aqui vem agora à reunião, não aconteça o mesmo da rua Capitão Custódio Janeiro Santana, aquilo que trouxemos aqui na última reunião e que achamos que pode vir a acontecer e que os trabalhos sejam levados ao mais longe possível, seja feito o melhor possível para que a obra fique bem concluída e se para isso for necessário, em vez de 12.000 euros, um pouco mais, mas que a gente não se esteja a fazer hoje uma coisa para daqui a pouco tempo ser necessário vir a reparar outra vez. Vamos votar favoravelmente, percebemos a necessidade da realização das obras, acompanhamos a preocupação de que traga o mínimo de prejuízos e de chatices para quem ali vive e para quem ali tem o seu negócio. E disse. Muito obrigado aos dois. A Avenida Marechal Craveiro Lopes já foi tema, portanto, do assunto de antes da ordem do dia na última reunião, portanto eu não me vou alongar muito sobre nenhuma questão, só dizer, portanto, ao vereador Ricardo que a questão do levantamento cadastral nos ia atrasar, portanto, no lançamento do concurso e iríamos perder provavelmente o dinheiro deste quadro comunitário e não fazer a obra. Portanto, isto de forma muito clara, quando nós decidimos avançar com o projeto da Marechal Craveiro Lopes, nós tínhamos um prazo, portanto, relativamente reduzido para esse efeito e, de facto, não conhecemos, portanto, algumas das infraestruturas que ali existem, o que nos levou já a, portanto, incluir nos cadernos de encargos para situações futuras o levantamento ou, inclusive, a contratação de um técnico de SIGs para o próprio município, uma vez que não dispomos de nenhum técnico nessa área. E, portanto, teremos muito em breve a revisão ao mapa de pessoal e é portanto, dos lugares que está solicitado para criar e, portanto, vai nos permitir fazer um trabalho muito mais sólido, muito mais estrutural, com muito mais eficácia e eficiência para o futuro. E esse é um trabalho que a Câmara de Vendas Novas nunca fez, porque nunca teve um técnico de SIGs dedicado ao tempo inteiro. E, portanto, dizer isto claramente que temos noção, mas também depois de acontecer temos noção. Antes de acontecer não era, portanto, expectável porque foi feito ainda assim em certo projeto o levantamento do existente como foi possível e não se detectaram algumas situações, o que também
é normal numa obra com esta envergadura que mexe no subsolo com esgotos que estão a uma profundidade suficientemente grande para não se perceber, por exemplo, a inclinação de 1 ou 2 centímetros no escoamento. E, portanto, isso foi alvo já de uma dos trabalhos a mais que foram aprovados pela Câmara. Em relação à questão colocada pelo vereador Tiago, eu percebo, o vereador Tiago, o que quer dizer é irmos mais longe, já que temos que mexer, fazer melhor. Mas isto, basicamente, o que teríamos que fazer era um novo projeto de requalificação daquela zona com a reperfilagem da rua. Pronto, e isso, em termos de trabalhos a mais, eu queria só frisar que legalmente temos uma margem, uma percentagem de trabalhos a mais na empreitada, julgo de 10% do total, que pode ir a 50% com o novo CCB, portanto 100%. Temos o cuidado de não ultrapassar. Mas eu percebo, portanto, podíamos aproveitar para mexer logo nos perfis todos de rua e redefini-la até à imagem daquela que já está, mas depois fica só um bocadinho da rua e não toda. E, portanto, elas terão que ser todas intervencionadas, eu compreendo isso. E era a vontade que tínhamos também, era de ir mais longe, porque nós faríamos todas, ali à volta. E todas elas precisam. Mas temos que ir com calma e por partes, e pelo menos a informação que tenho é que na Custódio Jagueiro Santana a intervenção foi bem sucedida e não temos registro de problemas nenhuns. Para deixar só essa nota. Pergunto se há alguma questão ou se ficaram satisfeitos com o esclarecimento. Não. Vereador Ricardo. Como diz o Sr. Presidente da Câmara, nós genericamente estamos de acordo, temos formas diferentes de o dizer, não é? O grande repto que eu faço aqui, para além, obviamente, desta obra, da monitorização da obra, e como o Sr. Presidente disse bem, de alguma forma, nos importa que utilizemos esta lição, que aprendamos com ela, e no futuro saibamos gerir os processos de outra forma. Estando previsto pela Câmara Municipal um conjunto de investimentos na área da habitação urbana, nomeadamente, pensando aqui no centro tradicional, são obras com um impacto muito significativo na nossa dinâmica local, do comércio tradicional, dos residentes destas regiões e da própria circulação rodoviária e mobilidade do nosso concelho. Penso que é fundamental que nós consigamos mitigar a probabilidade de acontecer este tipo de problemas por questão de prazo, por questão de técnica e também, obviamente, por questão de custo. Me parece fundamental dentro do orçamento municipal que consensualizamos que é limitado do ponto de vista da sua capacidade de fazer investimentos. Portanto, que este tipo de situações sirva de lição aprendida para o futuro, em primeiro lugar, e em segundo, que se tem que minimizar ainda para esta obra de situações futuras. Muito obrigado, vereador Ricardo. Se há algo que sabemos fazer e que temos a consciência que aprenderemos sempre ao longo da nossa vida. A não ser assim, não passaríamos o que somos hoje. Pergunto se, em relação a este ponto, com as emendas que foram feitas, eu presumo que é voto favorável, portanto, de todos os eleitos. Com a abstenção? Bem, então está aprovada por maioria, com a abstenção dos eleitos do PSD. Vigésima alteração ao orçamento do PIB do ano 2021. Apresentar a Constituição e Votação da Câmara Municipal o uso da competência territorial mediante o número do artigo 37 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 20ª alteração ao orçamento do PIB do ano 2021. A alteração comporta alterações de 42.930 euros a 78 cêntimos nas despesas correntes e 17 mil euros nas despesas de capital. Muito obrigado. Para em relação à alteração, para ver se há alguma questão que queiram colocar. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma questão relativamente à alteração, uma vez que é proposta a redução da dotação da promoção da Startup Alentejo e do Programa de Promoção de Produtos Locais. E são os projetos que programas que consideramos que são relevantes, urgentes e que devem ter um investimento e não propriamente uma redução. E, concretamente, em termos de questão, que é o que é que se pretende ao acrescentar mais de 12 mil euros ao Programa de Captação de Investimentos, deste lado, reduzindo e diminuindo o investimento nas outras públicas.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Bem, em primeiro lugar, dizer que os dois projetos e programas de que fala têm a dotação financeira já capimentada até ao final do ano, serão suficientes para as iniciativas que temos previstas. Portanto, este valor era o remanescente que prevíamos não utilizar até ao final do ano. Dizer que o programa de Capital de Investimentos tem esse reforço de verba por via da necessidade de elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento económico que vai ser a base, uma das bases dos financiamentos na área económica no futuro, portanto, Portugal 2030, e que com essa informação queremos avançar já com a elaboração. Portanto, temos tentação financeira, havia margem para isto na área económica, foi uma reconfiguração de verbas só. Sim. Vereador Tiago. A rúbrica Cidade de Desporto, acho que conseguiria ficar, tem um valor de 11.882,78 €. Certo? Viram? Ok. A questão é, essa rúbrica antes estava a zeros e passou agora a ter um valor ou já tinha algum valor? Era mais para perceber isso também, até porque isso pode ter alguma influência sobre se esta alteração ao orçamento é modificativa ou é bem permutativa. É sempre permutativa. Vereador Tiago, só um bocadinho para verificarmos. Ok, então é permutativa claramente.